Shabbat Shalom Lekulam, boa tarde, graças ao Eterno. Estamos aqui com saúde, né? Depois de almoçar, graças ao Eterno, Baruch Hashem. Obrigado pela sua companhia. Espero que nós possamos fazer um bom estudo de finzinho de Shabbat. Para poder começar bem, eu gostaria muito de poder recapitular o que nós vimos pela manhã a respeito das festas, fazendo um apanhado. Eu escrevi um pouquinho a respeito de cada um para que eu possa ler para vocês e não fugir muito e não ficar muito repetitivo com o que eu disse antes. Só o suficiente para a gente relembrar e poder retomar o fio da meada para continuar com o nosso raciocínio, ok? Então, a primeira das festas que nós temos é o Shabat. Fizemos a associação do Shabat e a porta, tá? Com a estrutura do átrio. A porta representando a separação do santo e do comum na matéria, assim como o Shabat, que também está associado à porta, o número 4, Dalet, que separa e santifica o nosso tempo, diferenciando o sétimo dia dos outros dias comuns. Uma porta a qual devemos decidir passar. Podemos associar também a representação de Yeshua a respeito da porta e do descanso como destacado nos versos que nós estudamos anteriormente. A próxima era a festa de Pessah e o altar, o Mizbeach, né? O Mizbeach HaNehoshet, o altar de bronze associado ao arrependimento. E a Nahash Nehoshet, a serpente de bronze levantada, assim como Yeshua, trazendo à mente a necessidade de expiação das nossas faltas ao encarar tudo o que ele passou, como vemos descrito nas Bessorot, no Evangelho, nas Boas Novas, e também em Yeshayahu, Isaías 53. Devemos ter cautela para não fazer de Yeshua um ídolo, como foi feito com a Nehushtan. Você pode encontrar referência em 2 Reis 18:4, que é a Nahash Nehoshet, ok? Uma abreviação do nome, Nehushtan. Ao olhar o Mizbeach, encaramos a necessidade de expiação que é feita pelo sangue, assim como a necessidade de libertação dada na festa de Pessah, onde os filhos de Israel foram salvos da morte, os primogênitos, né, pelo Eterno, através do sangue do Cordeiro, trazendo shalom nas casas dos que confiaram e juízo nas casas dos que não confiaram, tendo o conceito de confiar aplicado no sentido de depositar fé e obedecer. A essência da palavra Amém, não é? Elohim Melech Neeman, o Eterno, Deus é Rei Fiel. A palavra Deus, é claro, a gente não costuma usar muito, mas para você entender o conceito, talvez você que nunca tenha ouvido falar. Que gera a palavra Emun, que significa confiar, e é escrita com as mesmas letras, Aleph, Mem e Nun. Logo após, nós temos a festa de Matzot, inclusive elas são intermeadas, né? A Pesach Matzot, assim como nós temos a associação do bronze, tanto do altar como da pia. A Kior Nehoshet associa a festa de Matzot, pães sem fermento, compartilhando a mesma essência com Pesach, ambos representados por elementos feitos de bronze, falando sobre purificar as ações, internalizar as Matzot, ou seja, os pães asmos, ok? Ou seja, as mitzvot do Eterno, justamente porque as palavras são idênticas, então nos traz isso à memória. Nos lembramos dessa festa, de tirar o fermento do pecado, até estarmos aptos a olharmos para a água na Kior, né, na pia, que representa a Torá do Eterno, e nos vemos refletidos nela, com a cor de âmbar de fundo, representando a Tchuvá, o retorno dos maus caminhos anteriores, para andarmos em novidade de vida, com atitudes de shalom, ou seja, com nossos pés e com nossas mãos lavados em água. Temos também a representação de Yeshua através do Afikoman, ok? Que foi furado e quebrado, garantindo que não havia fermento e também depois coberto com um pão, é assim que se faz com Afikoman. E ele só podia ser encontrado por uma criança, ok? Dá pra gente fazer a relação com Yeshua, que foi transpassado e quebrado pelas nossas faltas, sepultado e também coberto com um pano simples. É importante notar que para se ter acesso a Yeshua, nós devemos ser como uma criança, humildes para aprender, dependentes para obedecer e assim internalizar a aliança, os mandamentos, Yeshua e a própria Torá, reconstruindo tudo aquilo que nos forma como pessoas. Depois nós estudamos a festa de Bikurim, primícias, onde se conta o Omer, ok? Eu associei diretamente ao Omer, para ficar fácil o entendimento com relação à prática. E a própria Ohel Moed, a própria tenda do encontro. Bikurim, primícias, onde é feita a contagem do Omer, representada pela Ohel Moed, onde aprendemos a condicionar nossos pensamentos a estarem voltados a entregar o que temos de melhor para o Eterno, nos preparando para Moed, o encontro com o Eterno, que teremos no final da contagem dos 49 dias.
A Ohel Moed, tenda do encontro, foi feita de madeira de acácia e revestida de ouro, elementos estes associados a Yeshua, ressuscitado para a glória do Eterno. Mesmo sendo um homem como nós, aplainado pelas dores e aflições em que treinou sua obediência, tendo essa natureza refletida na madeira de acácia, que deve ser aplainada, e ainda assim recoberto da glória e da presença do Eterno, representado pelo ouro. Sobre tudo isso, né, encoberto com diversas coberturas diferentes, o teto do Mishkan, do tabernáculo, não tendo sua estrutura vista com clareza pelas pessoas que não têm proximidade com a essência dessa tenda, ou seja, com a natureza de Yeshua, tanto o lado A quanto o lado B. Eu acho que você consegue entender o que eu estou querendo dizer, sem precisar ficar citando nome de nenhum tipo de religião, ok? A própria Ohel Moed tem seu nome associado aos encontros do Eterno. A porta e a alicerce dessa tenda, onde temos essa possível representação de Yeshua, é a própria Torá. Os 5 livros, as 5 colunas, que é o fundamento do caráter e dos ensinos de Yeshua, que ainda está encoberto para muitos, ou seja, não revelou o seu ouro e a madeira de acácia nele, ou seja, a sua verdadeira natureza para todos, a grande maioria, tanto do lado A quanto do lado B. Apesar disso, vemos ele se apresentando ao Eterno como o próprio primeiro feixe era apresentado logo após Pessah, como está descrito em Yohanan 20:17 e 1 Coríntios 15:20. Vou fazer a leitura rapidinho dos textos em português mesmo. Disse-lhes Yeshua, isso Yohanan 20:17. Disse-lhes Yeshua, deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai, mas vai aos meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Elohim e vosso Elohim. Olha só, Yeshua obviamente considera o Eterno como o seu Elohim e considera os seus discípulos agora como seus irmãos, ok? Bem bonito de enxergar isso. Mas na realidade, no Mashiach, agora lendo 1 Coríntios 15:20, ok? Mas na realidade, no Mashiach, o Mashiach foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Uma associação, aí uma drachá de Rav Shaul, professor Paulo, apóstolo Paulo, Shaul HaShaliach, associando a festividade de Bikurim, onde nós contamos o Homer, com a ressurreição de Yeshua, ok? Vamos para Shavuot, que foi o último que nós estudamos, e a mesa dos pães. Fizemos associação direta dos 2 pães apresentados em Shavuot com os pães da face do Eterno, que ficavam no lugar santo. 2 fileiras de pães postos na Shulchan Melech Rapanim, mesa dos pães da presença. A festa de Shavuot carrega a ideia da outorga da Torá, o pão vivo que desce do céu, associado diretamente a Yeshua, que é a Torá praticada em sua plenitude, e portanto o pão vivo que desceu do céu. Tudo isso representando que o pão material não é o único que supre as necessidades do ser humano, mas toda a palavra que sai da boca de Adonai. Podemos ver também o conceito de comunhão associado a Shavuot, já que em ambas celebrações dessa mesma festa, as mais notáveis, da entrega da Torá no Sinai e do espalhamento do Ruach, o mover do Eterno, no cenáculo na época de Yeshua, o elemento de línguas de fogo, pronunciando e capacitando para pronunciar as maravilhas do Eterno, ou seja, os 10 pronunciamentos, as 10 palavras, Atzeret HaDevarim, conhecido popularmente como os 10 mandamentos, em diversas línguas de todas as nações, mostrando a necessidade de comunhão de todos os povos que decidiram se voltar para o Eterno para servir a Ele. Curiosamente, os 2 pães da festa são fermentados, assim como ambos os ajuntamentos no Sinai e em Jerusalém. Nessas 2 ocasiões, foram formados por pessoas comuns, com falhas, defeitos, imperfeições, que são representadas pelo fermento, ok? Então, eram pessoas comuns que tinham isso, certo? O reconhecimento dessas coisas e o entendimento da necessidade de praticar a Torá e da purificação, de remover o fermento, quando você enxerga que você tem, é uma maneira de você expressar a sua humildade, ok? Então vamos lá, o reconhecimento dessas coisas, o entendimento da necessidade de praticar a Torá é uma representação da humildade de perceber a existência dessas falhas para que possamos expurgá-las, nos tornando tamim, puros, né, perfeitos, completos diante da presença de Adonai, entendendo que o que revela este fermento para nós é a própria Torá. E aí nós temos aqui em Romanos 7, o capítulo 7, versos 7, 12, a carta de Shaul para os romanos, e vamos ver o que ele diz. Que diremos, pois? É a Torá pecado? Aí pode ser que na sua tradução esteja escrito como lei, né? Eles traduzem como lei, porque a palavra em grego é nomos, mas
o que se quer dizer é Torá. Justamente na Septuaginta, Torá é traduzido como nomes também, que significa os 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado senão pela lei. Ou seja, a Torá mostra o que é o pecado, né? Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. De modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Ok? Então a gente fez um apanhado, um resumo das coisas que nós tratamos em 10 minutinhos no nosso estudo da manhã. E nós podemos, então, assim, continuar de onde nós paramos. Vamos lá, eu vou colocar na tela para vocês. Pois bem, acho que tudo certo na tela. Deixa eu ver se o meu laser tá ligado. Aí, deu certo. Já lemos esse texto, né? Vamos para cá. E quando cegardes a colheita de vossa terra, então, o vikutsirechem et kitsir artserem lo tichale peatsadecha. Não completareis, né? Você não vai chegar até o ponto do canto do seu campo. Bekutsrecha vileket kitsrecha lotilake. Ok? Então, nós temos que você não vai colher tudo da sua colheita. Você vai deixar uma parte do seu cesto, digamos assim, daquilo que você ia pegar, lá no campo mesmo. Le ani, para o pobre, para o necessitado. Vilager, e para o estrangeiro. Ta'asof otam. Então vamos lá continuar a nossa leitura a partir do verso 22 de Vaikra, o livro conhecido aí como Levítico, né? 23, no verso 22. O vikutzirchem et kitsir, quando colheres a sua colheita, artsirem, da terra de vocês, lotirale, não chegarão, não consumirão, peatsaderra, os cantos do seu campo, bekutzrecha, na sua colheita, vileketektzrecha, lotilaket, você não vai levar tudo aquilo que tiver para colher no seu campo. Esses cantos ficarão. E a gente vai ver para quem que ficarão. Leani, para o pobre, para o necessitado. Vilaguer, e para o peregrino, que é de Israel e está sofrendo qualquer tipo de problema. Na realidade, se a gente notar, muitas vezes esses dois grupos aqui podem estar apartados da família, apartados de sua casa. Isso faz com que as necessidades, as dificuldades por quais eles passem, sejam realmente aumentadas, né? Então, Tazov, você abandonará, Otam, abandonará para eles tudo o que for do canto do seu campo. Ani Adonai Elohim, eu sou o eterno, o Elohim de vocês. Isso aqui fazia com que a pessoa não tivesse fome. Ela podia ir lá e pegar. Ela precisava, é claro, trabalhar. Como assim trabalhar? Ter o trabalho de ir colher, ok? Ele ia no canto e colhia. Não era uma questão de a pessoa ter que pedir para o dono do campo. Não, era um direito natural da pessoa. Então, isso fazia com que a pessoa não se sentisse humilhada de forma alguma. Quando a gente vai fazer nossa tzedakah, ajudar o nosso próximo, nós temos que lembrar de que nós estamos abandonando os cantos dos nossos rendimentos. Então não é para humilhar ninguém, é para dar com amor e permitir que as pessoas peguem, fazer questão que as pessoas tenham acesso àquilo que sobrou para nós. É um prazer poder ajudar o nosso próximo. E aqui nesse caso, inclusive, existe todo um amparo social, porque as pessoas não precisariam roubar e elas poderiam ter acesso ao alimento, mesmo que elas não conseguissem trabalho. É claro que elas teriam que ter o esforço mínimo de ir até o campo e colher. É maravilhoso poder enxergar a justiça do Eterno revelada lá quase 4.000 anos atrás, né? Muito bonito. Vai daber Adonai el Moshe leemor, e Adonai falou a Moshe, dizendo: Daber el Bnei Israel, diga, fale para os filhos de Israel, lemor, dizendo, Rodesh Hashevi, na lua, né, no renovo da lua, na lua nova do 7º mês, então na 7ª lua, seria o 7º mês, Be'echad la Rodesh, no primeiro da lua, no primeiro do mês, Rielachem Shabbaton, será para vocês um descanso o quê?
Zikron, um descanso memorial, um descanso de lembrança. Teruá será um zikaron teruá, será uma lembrança, um descanso de lembrança de toque de shofar. Essa palavra teruá significa toque. Aqui tá como trombeta, mas não é trombeta, é shofar, ok? Então, o toque do shofar. Mikra Kodesh, ajuntamento, convocação santa, sagrada, ok? Então, era justamente algo para se lembrar. Curiosamente, nós não vemos nada nada para se lembrar com relação a esse dia. Não teve nenhum evento assim especial de lembrança. O que eu posso presumir, o que eu penso, posso estar enganado, é claro, né? É que é uma lembrança de que o juízo do Eterno está ativo. Os sábios dizem que nesse dia o Eterno julga o mundo. Ele começa o seu juízo do mundo. E durante 10 dias nós vamos nos preparar para a chegada do Yom Kippurim, o dia das expiações, que é o dia mais importante do ano, ok? Então essa é uma festividade de preparação. Também marca o primeiro mês, o começo do ano, o início do ano, o ano novo. Apesar de ser o 7º mês, aqui se inicia o ano. Então é muito bonito a gente poder enxergar que o Eterno ele vai marcando as estações com as suas festividades, deixando de fora as mais extremas, né? Especialmente a mais extrema, que é o inverno. O inverno é um período em que não se tem festividade, nenhuma convocação. Nas outras estações a gente tem Shavuot, verão é no verão, é mais quente, mas mesmo assim é suportável, diferente do frio, que muitas vezes essa pessoa poderia até morrer durante o trajeto de tanto frio que ela poderia passar. Aqui nós vamos falar a respeito de Yom Teruah. Nós temos diversos textos que falam a respeito de Yom Teruah. O que eu gostaria de trazer para vocês é a associação disso com a menorá que ficava na Ohel Moed. Por que com a menorá? A menorá tem a ver com trazer luz. Ela traz luz às nossas ações, aos nossos atos. Nós vamos fazer a leitura aqui de Zechariah 4, em português mesmo, para a gente ter uma dimensão a respeito disso. E eu gostaria de ressaltar, né, antes dessa leitura, que assim como nós temos 7 lâmpadas da menorá, nós temos 7 toques de shofar no livro de Hisayon, ok? No livro de Apocalipse. Você pode inclusive estudar o livro aqui no canal gratuitamente do hebraico com o professor Marcos Felipe. Alô, professor! É uma maravilha, sugiro que você assista porque foi feito com muito carinho e pode realmente te ensinar muito. Ok? Então nós temos aqui as 7 lâmpadas da menorá, representando também os 7 toques, né, de shofar que nós teremos no final de tudo. Curiosamente, nós vamos ver que as outras festas nós temos relações diretas com acontecimentos com o povo de Israel e acontecimentos com Yeshua. Porém, as festas que nós veremos daqui para frente, elas não têm uma correlação direta com eventos que marcaram o povo de Israel, e nem marcaram profundamente a vida de Yeshua, apesar dele ter nascido durante a festa de Sukkot, é o que fica subentendido. Mas, de forma geral, nós não temos nada marcante com relação ao ministério de Yeshua. Então, nós temos a ideia de que essas festas têm um caráter profético para o que ainda há de acontecer, que está revelado nos profetas e no livro de Hisayon, ok? Que significa visão, ok? Revelação, Apocalipse. Vamos fazer a leitura aqui então. Zacarias 4, do verso 2 até o verso 6. E disse-me, que vês? E eu disse, olho e eis que vejo um castiçal, uma menorá, toda de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. Por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, Adoni, que é isso? Então respondeu o anjo, o Malachim, o mensageiro do Eterno, o Malach, que falava comigo, dizendo-me, não sabes tu o que é isto? Eu disse, não, Adoni, não sei, meu senhor. E respondeu-me dizendo, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu ruach, diz Adonai dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel?
Tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces dessa casa, também as suas mãos acabarão, para que saibas que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão. Vendo o prumo na mão de Zorobabel, esses são os 7 olhos do Eterno que percorrem por toda a terra. Aqui o nosso intuito não é falar da profecia em si, ok? É demonstrar que é como se o Eterno tivesse 7 olhos. O que significa isso? A plenitude do conhecimento do que acontece por toda a terra, a onisciência do Eterno. Então, esses olhos, esses 7 olhos, podem representar os 7 braços da menorá que iluminam todas as falhas, nada ficará encoberto. E o dia de Yom Teruah, Rosh Hashanah, traz isso à nossa memória. E tem uma curiosidade aqui muito bonita, porque Adonai Tsevaot, que é o que aparece aqui como o Senhor dos Exércitos, tem uma gemátria muito interessante, ok? Nós temos o nome do Eterno, 26, e nós temos Tsevaot como 499. E nós temos um outro texto nos profetas que diz que Adonai Tsevaot melo kol haaretz kevodô. A glória do Senhor dos Exércitos permeia toda a terra. Curiosamente, a gente já viu que a palavra kaved, né? Kaved tem a mesma gemátria do nome do Eterno, da 26 também. Raf, Bet e Dalet. Vou fazer de novo aqui. Então, Raf, Bet e Dalet, ok? Nós temos a palavra Kaved, que significa glória, honra, peso, autoridade da presença, ok? Então, aqui a gemátria também dá 26. E o profeta diz que toda a terra está cheia de sua glória. Curiosamente, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas um fato científico é de que a nossa terra, planeta, pulsa a cada 26 segundos, como se tivesse um coração batendo. A cada 26 segundos a Terra pulsa. É um batimento de um coração que conecta a toda a humanidade. É como se toda a Terra, a cada, olha só, 26 a gemátria, o valor numérico do nome do Eterno, né? Vamos fazer aqui, ó. 10 do Yud, 5 do Re, 5, 10, 6 e 5 do outro Re aqui. Ok? Nós temos então 5 com 5, 10, com 10, 20, com 6, 26. Assim como o Kaved, né? Vou anotar aqui 20, 2 e 4. Ambas gemátrias dão 26. É como se a própria terra testemunhasse da glória do Eterno, pulsando no período do número do seu nome. Olha que coisa bonita, muito curioso, né? De saber disso. E outra coisa que demonstra a respeito da autoridade do Eterno, essa palavra Tsevaot, exércitos, também pode ser aplicada a exércitos celestiais, ok? Essa palavra é para Tsevaot. E para nós, qual é o maior representante dos céus? Quando a gente olha para o céu e olha a grandeza do Eterno, a primeira coisa que nós vemos se for de dia é o sol, certo? E a própria luz do sol bate na lua e vem para a terra também. Então, até a luz da lua é um reflexo da luz do sol. E curiosamente, a gemátria da palavra Tsevaot, vamos somar aqui, né? Vamos fazer o Tzadik, ok? 90, Bet 2, Aleph 1, Vav 6 e Tav 400. 2 com 1, 3. 3 com 6, 9. 9 com 90, 99. 99 com 400, 499 é a gemátria da palavra Tsevaot. E curiosamente, se nós pegarmos aqui, usar um pouquinho de física, matemática, ok? Cadê o Renato Prinz? Alô, Moré, ajuda nós aqui. A velocidade da luz, né? C, né, a velocidade da luz, é exatamente esse valor aqui, 299.792.458 metros por segundo. Essa é a velocidade da luz. O que significa isso? A cada 1 segundo, a luz consegue percorrer
todos esses metros aqui, né? Quase 300 mil quilômetros, realmente muito rápido, certo? Se nós pegarmos a distância do Sol para a Terra, nós temos esse númerozinho pequenininho, né? Tá a casa de 1000, aqui milhão, certo? 10 milhões, 600 milhões. Então, nós temos 600 milhões, 9 bilhões, 49 bilhões, 149 bilhões, 600 milhões de metros de distância. E quando a gente pega, vamos à fórmula básica, né, de física, que é o que a gente vê quando a gente está dirigindo, por exemplo, velocidade é justamente o espaço, né, o espaço pelo tempo, né, a gente aprende isso no primário, né, no primeiro ano do ensino médio. Nós vamos aplicar essa fórmula aqui isolando o t, e nós vamos encontrar que o tempo que a luz do Sol leva para sair do Sol até chegar na Terra é exatamente 499, que é a gemátria da palavra Tsevaot, né? Eu tenho essa conta representada aqui para você ver, pode jogar na sua calculadora e fazer. Então é como se a própria Terra e a luz que sai do Sol fossem testemunhos de que o Eterno é o Eterno dos exércitos, realmente, já que ele criou todos os astros celestiais, todo o exército celestial. E nós podemos fazer associação, então, dessa menorá com Yeshua, ok? A função de Yeshua, para que Yeshua foi ungido pelo Eterno? Por que ele recebeu a unção daqueles sete ruach, aqueles 7 moveres que nós temos em Yeshayahu, Isaías, capítulo 11, se não me falha a memória, né? Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor ao Senhor. Eu acho que é isso. Não me recordo de cor todos agora para passar para vocês, mas nós temos aqui exatamente a função de Yeshua. Assim como a menorá tem que ser cheia de óleo para resplandecer sua luz, Yeshua foi capacitado, a unção é representada pelo óleo que desce, né, sobre a cabeça, ele foi ungido com esses 7 espíritos, com esses 7 moveres do Eterno, para que ele pudesse exercer sua função. Assim como a menorá brilha a luz dela para iluminar, representando então essa revelação do Eterno, Yeshua também recebe a unção para, como a menorá, brilhar, luz para iluminar as nações, glória para o teu povo Israel. Então Yeshua tem um povo, né? Povo de Israel. E é a luz que ilumina as nações, porque antes as nações estavam em trevas. Por quê? Elas não tinham acesso à luz. Qual luz? A luz que vem da Torá. Então Yeshua recebe essa capacitação, essa unção, assim como a menorá recebe azeite para dar luz, Yeshua recebe o mesmo azeite, a mesma unção, para trazer luz para as escrituras, para que as nações que estão em trevas possam enxergar a grandeza e a glória do Eterno, ok? Tava dando para ver? Tava. Vamos lá. Vamos para Vaikra 23, verso 25. Kol melechet, toda obra, avodá de serviço, lotasu, toda obra de servidão, não farás, nenhuma obra, nenhum trabalho. Hikravtem, e Shela Adonai. Então, vocês virão e aproximarão, trarão korbanot, né, substitutos, trarão ofertas, oferta no caso queimada, né, Ishe, a palavra Ishe aqui, fogo, queimadas, lá Adonai, para o Eterno. Vai da beira Adonai el Moshe lemor, e disse Adonai para Moshe, dizendo, Ar be Assur, então, mas, contanto, entretanto, no 10, la Chodesh Hashvi, então no 10º dia da 7ª lua, do 7º mês, dia 10 do mês 7, Azé, nesse dia, Yom Kippurim, dia das expiações. Ele é um dia de expiações. Mikra Kodesh, convocação santa, e Elachem, será para vocês. Ve'eritem et nafshtechem, e humilharão, né, as vossas almas. Então é um dia em que se faz jejum, é um dia em que você não se embeleza, é um dia de tristeza, você não come nem bebe, em revolta com a sua própria falta, implorando a misericórdia do Eterno. Ve'hikravtem, e aproximarão e oferecerão ofertas, né, Ishe, queimadas, lá Adonai. E toda obra não farás, be'etzem hayom,
Be'etzem hayom hazeh, ki Yom Kippurim hu, likaper aleihem lifnei Adonai Eloheichem. Nenhum trabalho fareis neste mesmo dia, pois é o dia das expiações. Sempre aparece no plural, não Yom Kippur, mas Yom Kippurim, o dia das expiações, com o propósito de para cobrir aleihem sobre vocês. Então é o dia em que o Eterno faz capará, faz cobertura sobre nós. Olha que coisa maravilhosa. Que Hol HaNefesh Asher Lo Tiuné, toda alma que não se humilhar, portanto, toda alma que não se humilhar, toda alma que se negar a obedecer à condução do Eterno, em se humilhar nesse dia e pedir perdão, reconhecer as faltas que tem, para que possa então receber esse perdão, Etzem Ayom Hazeh Venirtá, então, neste mesmo dia, a pessoa será nirtá, né? É o karat, cortada, a meia do seu povo. Então a pessoa seria afastada, cortada do povo de Israel e não teria então a capará, a expiação dos seus pecados, ok? Então nós podemos associar o dia de Yom Kippurim ao altar do incenso, porque o Eterno ama o arrependimento do ser humano. Neste dia, nós nos colocamos diante do Eterno com orações, súplicas, jejum, e falando com o Eterno, nos comunicando com o Eterno. E isso sobe ao Eterno com um aroma agradável, não mais do pecado, mas do nosso arrependimento sincero pelas nossas faltas. Então dá para nós compararmos essa festividade com o altar do incenso no Mishkan. Aqui nós temos aqui a representação de que isso era feito no dia de Yom Kippur, a apresentação de sangue neste altar, uma vez por ano. E era no dia de Yom Kippur. Vamos ler aqui Shemot, Êxodo 30, verso 9. Não oferecerei sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramarei sobre ele libações. E uma vez no ano, Aharon fará expiação sobre as suas pontas, com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano, fará expiações sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é a Adonai. Então veja aqui que nós temos no dia de Yom Kippurim, nós sabemos que esse é o dia de Yom Kippurim, o sumo sacerdote, no caso era Aharon, ele chegava até o Mishkan, adentrava, passava por tudo, se lavava, entrava na Ohel Moed, e nos 4 cantos do altar haviam chifres, keren, que significa poder, força, autoridade, em que ele molhava com o sangue do sacrifício, da oferta, fazendo expiação, porque isso chegaria ao Eterno em forma de incenso. É importante nós nos lembrarmos, se não me falha a memória, o incenso aromático era feito com sal, era feito com ônica, gálbano e estoraque, né? O estoraque é o arbusto que dá de forma espontânea no deserto, então é importante que nossas orações, nossa vontade de participar desse dia seja espontânea, seja genuína, ônica, porque para você conseguir a ônica, dizem que era um molusco que você teria que mergulhar para pegar, para poder extrair a ônica, e você precisava então mergulhar na água, e a água é a representação da Torá do Eterno. Então neste dia nós devemos estar dispostos a adentrarmos a água, a palavra do Eterno, para que isso purifique a gente, para que a gente consiga enxergar o nosso propósito de servir ao Eterno. E o gálbano é uma erva que traz aroma desde que esmagado. Então, se colocar diante do Eterno com humildade, entendendo que a gente nada é, e que muitas vezes as nossas dificuldades, o que moe a gente, assim como o Shemen Zait Katit, né, o óleo puro da unção era batido, tinha que ser esmagado a azeitona para extrair o melhor da azeitona, assim também o gálbano. Então, juntando tudo isso com o sal, que representa a aliança com o Eterno, nós tínhamos a receita do melhor incenso. Nós podemos aprender isso para aplicar nas nossas orações, nas nossas tefilot, ok? Então, é bem bonito a gente poder enxergar a conexão de Yom Kippurim com o altar do incenso. É bem bonito. E em Yohanan nós temos o que Yeshua disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque justamente ele estava representando a Torá do Eterno, incitando as pessoas ao arrependimento, tanto ele quanto seu primo. Qual era a mensagem? Façam tchuvá, se arrependam, voltem dos seus maus caminhos.
ok? Então nós podemos ver esse verso fazendo essa associação de Yeshua com relação ao incenso, com relação também ao dia de altar do incenso e com relação Yom HaKippurim. Então as duas coisas estão conectadas, Mizbeach HaKetoret e o Yom HaKippurim, o dia das expiações, e o altar do incenso. Nós podemos fazer essa conexão. E vamos lá. Verhol hanefesh asher ta'aseh kol melachá. E toda pessoa que fizer neste dia trabalho, be'etzem hayom hazeh, mesmo neste dia, ve'avadati et hanefesh ahi mikrev amah. Então, toda pessoa que fizer qualquer trabalho nesse mesmo dia, eu eliminarei essa pessoa, essa alma, do meio do povo. Então, a pessoa que escolhesse trabalhar, escolhesse tratar o dia de Yom HaKippurim como um dia normal, uma pessoa que escolhesse não se arrepender das suas faltas e falar, não me arrependo de nada, é uma frase terrível para se dizer. Essa pessoa encontraria o problema, porque ela seria cortada do povo. E aqui nós temos uma pista, né, para entender Azazel. Vamos aprofundar a respeito disso, ler algumas coisas a respeito de Azazel. Também tomará ambos os bodes. Azazel porque haviam 2 bodes no Yom HaKippurim, como a gente vai ver, iguais, e esses bodes, cada um tinha um destino. A gente, lendo o texto, nós vamos entender. Pegamos aqui emprestado um pedacinho da Parashá Harimot, né? Apresentado, inclusive, essa parte pelo nosso querido Márcio Luan esse ano. Um beijo no seu coração, meu irmão. Vamos fazer a leitura aqui, então, para a gente poder entender as pistas a respeito deste bode emissário, ok? O bode Azazel. Também tomarás ambos os bodes e os porás perante Adonai, a porta da tenda da congregação, e Aharon lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte por Adonai e outra sorte pelo bode emissário. Um bode emissário é um bode que será enviado. Se ele vai ser enviado, ele representa alguma coisa, ok? Porque se é emissário, ele representa algo. Então, Aharon fará chegar o bode sobre o qual cairá a sorte para Adonai e oferecerá para expiação do pecado. Então, o bode que fica com Aharon para o Eterno, este é executado. O seu sangue é derramado e este sangue serve para expiação dos pecados. Então a gente consegue enxergar que o sangue que expia o pecado vem deste bode aqui. E o outro, vamos ver o que acontece com ele. Mas o bode sobre o qual cairá a sorte, que é o bode emissário, né? Apresentar-se-á vivo. Então ele ficará vivo perante Adonai, para fazer expiação com ele, ao fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário, ok? E Aharon porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Então, este bode, ele ficava vivo, era um bode que ficava vivo, era um bode que representava, então, a falta de expiação, porque no fim ele não morria, o sangue não era derramado, e ele carregava então sobre ele os pecados. Esses 2 bodes podem representar as 2 oportunidades, né? Nós temos a oportunidade, todas as pessoas têm a oportunidade de se arrepender, ok? De conhecer o Eterno em algum momento. Quem não tem vai ser julgado de uma maneira diferente, mas de forma geral, as pessoas, quando têm essa oportunidade, elas têm a oportunidade de ter o mesmo sacrifício, o mesmo apego ao sacrifício, no sentido de humilhar as suas almas e no dia de Yom HaKippurim poder se arrepender de suas faltas. Então, um bode representa a pessoa, a escolha da pessoa que se arrepende, o povo que se arrepende, as pessoas que fazem parte do povo de Israel, e nesse dia, sendo de sangue ou não, sendo achegados como ger, que peregrina lá dentro, ou até o residente, né? O que nasceu na terra, ele se apega nesse dia para fazer expiação, humilha a sua alma, está dentro do povo e recebe o perdão dado pelo Eterno pela expiação feita com este bode. Porém, o outro representa os povos, as nações que não se apegam neste dia para poder fazer expiação sobre si, carregam o próprio pecado e muitas vezes dizem, eu não me arrependo de nada. Então, este que carrega o próprio pecado sobre si seria cortado, separado do povo. E a própria palavra Azazel traz essa ideia para nós. Como assim? Nós temos aqui o Ain, a letra Ain. Deixa eu mudar de cor para a gente conseguir diferenciar. A letra Ain. Ah, ficou muito curtinho, né? Vamos pegar a caneta, porque esse é o lápis.
Caneta na cor azul, muito bem. A letra Ain que tá aqui, tá vendo? Ela significa olho, mas também tem a gemátria de número 70. Quando nós olhamos para o número 70, imediatamente nós nos lembramos das nações. As nações da terra foram divididas conforme o número dos filhos de Israel que chegaram ao Egito, são 70. Nós temos também a divisão lá em Bereshit 10, em que nós temos as 70 línguas, 70 nações sendo criadas. Então, cerimonialmente, nós temos 70 nações na terra. São oferecidos 70 touros nos dias de Sukkot, um para cada nação da terra. Então, o 70 fala de nações, ok? Das nações. Mas quais nações? Vamos ver aqui quais nações. A letra Zayin significa corte ou ferramenta, ok? Então, as nações que foram cortadas. Cortadas de quem? De Aleph, Errad. Quem é Errad? O Eterno. Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Errad. O Eterno é um. E curiosamente, a própria letra Aleph, parece que ela é formada pela letra Vav no meio, ó, e por 2 Yud, tá vendo? Um Yud, outro Yud. Se a gente fizer a gemátria disso, nós temos Yud vale 10, outro Yud vale 10, então 10 mais 10, 20. E o Vav vale 6. Então, 26. O próprio Aleph carrega o nome do Eterno nele, né? Nós temos, então, os povos, as nações que são cortadas, separadas do Eterno e cortadas de Lamed. O que tem a ver com Lamed? Lamed fala de condução, de guia, do caminho escolhido, aquela condução. Então, os povos que são separados e cortados do Eterno e cortados de sua condução. As pessoas que negam a condução do Eterno e, por consequência, negam o próprio Eterno. Este bode, Azazel, este bode é para Azazel, para essas nações, que são aquelas que decidem não se arrepender no Yom HaKippurim, e portanto não tem sangue derramado, e portanto não tem expiação, e portanto são cortadas pelo Eterno do povo, porque cortaram o Eterno em sua condução do seu coração. Então nós conseguimos extrair isso da palavra Azazel, ok? Vamos continuar a nossa leitura então. Kol melacha lo tasu. Toda obra não farás. Hukat olam lidoroteihem. Um estatuto perpétuo pelas vossas gerações. Bihol mishvoteihem. Em todas as vossas habitações. Então não importa onde estiver. Não importa que nível de geração. Quantos anos, quantos milênios tenham se passado. É um estatuto perpétuo. Hukat olam. É uma ordenança do Eterno que nós não conseguimos entender todos os aspectos, mas nós vemos que é um hukat, é uma ordem para que seja feito. E olam, perpétuo, eterno, que coisa bonita, né? Shabbat Shabbaton hu lachem ve'initen et nafshtehem. Então, é um sábado de descanso para vocês. Humilharão as vossas almas. Betisha lahodesh Ba'erev. Então ele está explicando exatamente para que você não cometa nenhum erro. Do 9º deste mês, que é o mês 7º, então no dia 9 do mês, Be'erev, a tardinha, começa bem na tardinha do dia 9, que é quando tem a viração do dia. Lembre-se que para a escritura o dia começa ao entardecer, ou seja, na Erev, na mistura lusco-fusco, não sei se você já ouviu esse termo, né? Então você ficará humilhando sua alma Ba'erev, do entardecer, Me'erev, até a tarde, Ad Erev, até a próxima Erev, ok? Tishbito Shabbateim, guardarão o vosso descanso. Então, do entardecer do 9º dia, que é quando se começa o 10º, até o final do dia 10º, que é no entardecer em que se começa o dia 11º. Ok? O Eterno, bem didaticamente, deixa aqui explícito para a gente saber exatamente quando é o dia, para que não haja erros por causa da importância deste mandamento. Imagina que coisa terrível a gente estar cortado da condução do Eterno e cortado do Eterno, né? Por conta do nosso não arrependimento e de não cumprir com o estatuto, o Hukat, que é eterno por todas as gerações e por todas as habitações, dado pelo Eterno com relação ao Yom HaKippurim, né? É muito importante a gente observar, prestar atenção, para que nós possamos, no dia correto, executar o mandamento, fazer o mandamento, estarmos diante da presença do Eterno, nos humilhando, confessando nossos pecados. Você pode participar aqui com o canal Ativa Total. É uma tradição de ser feito leituras da Escritura, mergulhando na palavra, não? Para que nós possamos nos aprofundar
aprofundar nossa conexão para com o Eterno e assim nos arrependermos dos nossos pecados, para que o Eterno faça capará a expiação por nós. Continuando então, vai daber Adonai el Moshe lemor, e disse Adonai ao Eterno, disse Adonai a Moshe, dizendo, vamos lá, daber el bnei Israel lemor, fale aos filhos de Israel, dizendo, Bahamisha Asar Yom Lachodesh, no dia 15º do mês, Hashivi, do mês 7º, Hazé, neste dia, Hagasukot, festa das cabanas. Que coisa maravilhosa, né? Aqui a gente tem a apresentação das cabanas, de diversos membros do canal, pessoas que acompanham, que estão em Tchuvá e mandam foto da sua cabana, e nós comemoramos também juntos essa festa maravilhosa que fala sobre Anavá e Ahavá, sobre humildade, sobre o amor. Então, no 15º dia do mês 7º, nós temos a comemoração dessa festividade maravilhosa por 7 dias, Shiviat Yamim, 7 dias de duração, lá Adonai, para o Eterno, Bayom Harishon Mikra Kodesh. Então, no primeiro dia, reunião, convocação santa, Kol Meleret Avodal Lotasu, toda obra de serviço não fareis, nenhum serviço, nenhum trabalho servil fareis. Shiviat Yamim Tekrivu. Então, 7 dias trarão ofertas e queimadas lá Adonai, Bayom Hashimoni, no dia 8º, Mikra Kodesh Hielachem, e no 8º dia será uma congregação, uma assembleia santa para vocês, Verikrivitem, e aproximarão e trarão ofertas queimadas lá Adonai, Atzeret, a contenção, a assembleia, Kol Meleret, todo trabalho avodá, de serviço, serviu, Lotasu, nenhum trabalho servil fareis. Então, olha que curioso, o Eterno fala que nós temos a festa de Sukkot durando os 7 dias, mas o 8º dia é uma convocação santa. É como se fosse um dia a mais da festa que dura 7 dias. É como se o 8º dia tivesse a concentração de todos os outros dias da festa de Sukkot aplicados neste dia. É a mesma coisa, vamos usar a luz para entender. Do mesmo jeito que a gente tem a luz branca, que é ela pode ser decomposta em 7 dias. O Shemini Atzeret, o 8º dia de assembleia, ele é como se fosse a luz branca, que representa os outros 7 aspectos da radiofrequência da luz decomposta, né, do prisma. Então, os outros 7 dias se condensam em um, que é a luz do Shemini Atzeret. Eu enxergo dessa maneira. E a gente pode fazer a associação da festa de Sukkot com o lugar santo, né? Realmente o santo dos santos. Kodesh HaKadoshim. Em Apocalipse 21, 22, nós temos: e nela, na cidade, né, do grande rei, não vi templo, porque o seu templo é Adonai, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Adonai a tem iluminado. E o Cordeiro é sua lâmpada. Olha que coisa mais linda. E Yeshua transmite a luz do Eterno. A luz que vem do Eterno passa por ele e transmite. Muito bonito, né? Nós temos também, vai Vaikra 16:2, e disse, fala a Arão, teu irmão, que não é a qualquer momento que ele pode entrar no lugar santíssimo, que fica atrás do véu, diante do propiciatório. Ali tem a tampa da arca que está sobre a arca, e o Eterno apareceria ali, né, em cima da tampa da arca. Poderá morrer, pois aparecerei na nuvem logo acima da tampa. Então, nós podemos associar a festa de Sukkot, que é uma cabana, a habitação, um pedaço pequeno ali da Ohel Moed, onde a presença do Eterno habitaria, a Shekhinah do Eterno habitaria. É muito bonito a gente poder enxergar que ali, apesar do Eterno não habitar em templo, nem em santuário algum feito por mão humana, o Eterno disse que apareceria, a presença dele estaria ali. E a festa de Sukkot tem a ver em habitar com o Eterno, em estar com o Eterno, em Ahavá e em Anavá, em amor e humildade. É muito bonito. E a condensação dessa festa, o Shemini Atzeret, é como se fosse o 8.1, né? A festa 8ª.1. Faz parte da festa de Sukkot, estando separada. E a concentração dessa presença que estaria sobre o Kporet, a cobertura, Aron Habrit, da Arca da Aliança, como você deve conhecer, né? Um armário em que haviam o maná,
as 10 palavras, né, as tábuas da aliança, e o cajado, o shaqued, né, a amendoeira. Eu acho que eu falei avelã no estudo, quando eu falei sobre shaqued, agora mais cedo. Mas tudo bem, eu posso ter cometido esse equívoco, mas é amendoeira, ok? Então nós temos aqui a relação com o cajado de amendoeira que floresceu, a ressurreição. Aqui nós podemos fazer uma associação com coisas que estão por vir. Por exemplo, o Santo dos Santos pode ser associado a essa presença do Eterno e de Yeshua no mundo vindouro. Então, como eu disse, essas festas têm um aspecto profético. Yom Teruah, a respeito do dia em que o Eterno viria, né? No fim dos dias em que ele traria o juízo, as trombetas anunciando esse juízo, o Yom Kippurim, talvez o dia dessa chegada em que é executado esse juízo, não sabemos. E aqui em Sukkot, a habitação milenar com o Eterno. E após o milênio, o Shemini Atzeret, a plenitude da transformação da realidade da Terra, quando se funde os céus com a Terra, criando como se fosse no 8º milênio uma nova dimensão. Essa é a visão que eu tenho, ok? Eu posso estar equivocado, mas eu faço essa associação. Eu acho muito bonito a gente poder enxergar o reflexo das ações do Eterno com o Yeshua, tanto no Mishkan quanto nas festividades do Eterno, ok? Nessa festividade o Eterno faz o povo habitar em cabanas, para se lembrar que quando eles saíram do Egito, eles habitaram em cabanas, então nós habitamos em cabanas por 7 dias, e o primeiro e o 8º são Mikra Kodesh, convocações santas, ok? Eler Moadei Adonai, estas são as festividades, os encontros marcados de Adonai, Asher Teikru Otam, que proclamará a eles, Mikrei Kodesh, convocações santas, e Akriv Ishe, para ofereceres ofertas queimadas lá Adonai, Olá, de subida, né, ofertas queimadas, holocaustos, o Minha, e ofertas de cereais, Zevar, e sacrifícios, o Nisahim, e libações, Divar e Yom Bayomo, segundo o devido a cada dia, conforme o Eterno estabeleceu que deveria ser feito em cada um desses dias tão especiais, né? Nós podemos ver que esse Tikra tem a ver com Vaikra, né? Com o chamado do Eterno para que a gente para que a gente se aproxime do Eterno. Então existe esse chamado da parte do Eterno para que nós nos apresentemos perante Ele. Milbad Ashibtot Adonai, o Milbad Matnotehem, umilbat kol nidreihem, umilbat kol nidvotehem, asher titenu la Adonai. Então, além das ofertas comuns dadas no Shabat para o Eterno, dadas nos Minhat para o Eterno, dados nos votos, no pagamento dos votos ao Eterno, e dados por toda a espontaneidade para o Eterno, além disso, vocês farão essas festividades que foram determinadas pelo Eterno, a entrega de todos esses sacrifícios que nós vimos aqui anteriormente, ok? Tanto de minha, quanto de sacrifícios em si, quanto de libações, e quanto de holocaustos e ofertas queimadas. Arba Hamishah Asar, então no 15º Yom dia, La Chodesh Hashvi, então no 15º dia do mês 7º, Basfihem et tivuat haaretz, vocês somarão, contarão, recolherão o que sai da terra, o produto da terra, tarogu, para comemorar et Hag Adonai, a festa de Adonai. Olha que coisa maravilhosa, como é chamado a festa de Sukkot, a festa de Adonai. Que coisa linda, né? Shiviat Yamim, por 7 dias festejarem uma festa para o Eterno. Bayom Harishon Shabbaton, no primeiro dia, um descanso. O Vayom Hashimoni, e no dia 8º, Shabbaton. Então, descanso também no primeiro e no 8º. No primeiro e no 8º dia. Eu cometi um equívoco aqui, bati a mão e passei. Será descanso solene, né? Vamos lá. Ulikardem, e tomarão lachem, para vocês, Bayom Harishon, no primeiro dia, Pri Etz Hadar. Então, um fruto de uma árvore bela, certo? Então, aqui a gente tem o etrog, o fruto selecionado, certo? Kapot Temarim, os ramos de palmeira. Va Anaf
etz avot, a gente pegará também ramos de salgueiro, ok? E ramos espessos, né? Eu me equivoquei. E depois o que vem do salgueiro, né? Arvei nahal, usmartem, e se alegrarão lifnei Adonai Eloheichen shiviat yamin, e se alegrarão perante o Eterno por 7 dias. Então nós pegamos, carinhosamente apelidado de Lulav e Etrog, um ramo formado por essas três ervas, né? Um ramo de uma árvore que tem cheiro e não tem fruto, o ramo de uma árvore que tem fruto e não tem cheiro, e o ramo de uma árvore que não tem fruto nem cheiro, e também um fruto selecionado que tem o cheiro, para completar todos os tipos de pessoas que serão reunidos para a Assembleia do Eterno. É muito bonito nós podemos observar isso, a maneira como os sábios tratam, mas eu vou deixar para o Moré Felipe falar a respeito disso quando chegar a época. Provavelmente será ele que fará os estudos a respeito da festa de Sukkot, como de hábito no nosso canal, falando a respeito tanto das parábolas que podem ser aplicadas aos 4 filhos do dia de Pesach, mas também com relação a esses 4 itens da festa de Sukkot, representando toda a humanidade que está diante do Eterno, aqueles que praticam e ensinam, que é o Etrog, aqueles que só praticam, mas ficam escondidinhos ali e não ensinam, aqueles que ensinam, mas não praticam como deveriam, e aqueles que não praticam e nem ensinam, mas que têm o seu coração voltado ao Eterno, reunidos para formar a Kahal, a congregação do Eterno, para habitação com ele em Ahavá e em Anavá durante a sua festa, ok? Então nós temos toda essa simbologia e muito mais durante a festividade de Sukkot, que é chamado de Hag, a festa do Eterno, Hag Adonai, a única que é chamada de festa do Eterno diretamente. Outras são Hag, né? Pesach, Hag Pesach, mas não Hag Adonai, a festa do Eterno, a festa, né? Vi Hagotem, e celebrarão Oto Hag Ladonai, festa para o Eterno, Shviat Yamin, por 7 dias, Ba Shana, no ano, Hukat Olam, estatuto perpétuo lidoroteichen, para as vossas gerações, Ba Hodesh Hashivi, no 7º mês, Tahogu Oto, celebrareis ela. Ba Sukkot, em Sukkot, em cabanas, não tabernáculos. Essa festa é erroneamente conhecida como tabernáculos, infelizmente. Então, Basukot, Teshvu, Shiviat e Amin, habitarão por 4 dias. Kol Haesrar, todo natural de Israel, em Israel, Yeshvu Basukot, habitarão em Sukkot, ok? Isso pode ser explícito como quem está em Israel realmente tem que ficar dentro das cabanas por 7 dias, né? Muito, muito bonito de ver. Nós produzimos as cabanas e comemos as nossas refeições embaixo dessa cabana por 7 dias. Libaam e Deu, para que saibam, Doroteihem, as vossas gerações, que Basukot, porque em cabanas, Roshavtei habitaram, et Bnei Israel habitaram os filhos de Israel, Behotzii, no momento em que os tirei, Otam, a eles, Be'eretz Mitzrayim, da terra do Egito. Ani Adonai Eloheichem, eu sou o Eterno, o Elohim de vocês. Vai daber Moshe et Moadei, e disse o Eterno, e disse Moshe, as festas Moadei Adonai, do Eterno, El Bnei Israel. Então ele compartilhou com os filhos de Israel estas festas. Eu gostaria de chamar a atenção para a palavra Vaikra, que eu tinha selecionado, marcado em alguns slides anteriores, no Passuk, no verso 37, falando sobre as festividades, um chamado, né, do Eterno. E é interessante nós vermos que assim que Adam, o nosso pai de abençoada memória, come do fruto, o Eterno aparece, né? E o chama. Aparece lá, Vaikra, e chamou o Eterno a Adam, né? E ele faz uma pergunta, uma singela palavra é o que ele traz para Adam. Ayeka, é o que está escrito aqui, né? Ayeka Adam, onde você está, Adam? Alguns sábios trazem essa palavra como um acróstico, assim como o Amém é um acróstico, né? Elohim Melech Neeman.
a palavra Ayeka como um acróstico de Elohim Yodea Kol Hanistarot. O Eterno conhece todas as coisas que estão ocultas. Então o Eterno estava dando a dica para Adam aparecer, confessar o seu pecado, como se fosse a antecipação de Yom HaKippurim, para logo resolver aquele problema. Onde você está? Eu sei de todas as coisas ocultas, não me esconda nada. Me diga, Adam, o que aconteceu para que eu possa consertar. Mas Adam não aparece, ele se esconde, não? E nós temos a tendência de nos escondermos. As festividades, assim como o Mishkan, são um antídoto para essa tendência da nossa natureza. Não estou discriminando nossos pais, provavelmente eu faria pior até, né? Antes do Eterno falar, aquela árvore ali que eu coloquei, você não, eu ia estar lá já com o fruto na boca, provavelmente, né? Mas o que eu quero dizer é, da mesma maneira que o Eterno chamou a Adam, fez essa pergunta, Ayeka, ele faz essa pergunta para todos nós também, de forma simbólica, através das festividades e através do Mishkan. É um convite, assim como Adam foi colocado a leste do Éden, nós estamos postos a leste do Mishkan do Eterno, do tabernáculo do Eterno. E nós, através das festividades, através do nosso tempo de vida, dos ciclos, nós temos a oportunidade de passar por esse Mishkan, passar por essas festividades e nos elevarmos para com o Eterno. Voltando então para o Éden, certo? Se o Éden está aqui, Adam foi posto aqui, o Éden está aqui, nós devemos fazer o mesmo caminho respondendo a essa pergunta de Ayeka, para que nós possamos nos apresentar diante do Eterno. Na entrada do Gan Eden, onde nós temos os dois queruvim guardando a entrada para o Éden, assim como nós temos os dois querubins aqui representados também, guardando a aliança do Eterno. Assim como essa arca também pode representar o próprio Yeshua, porque ela é feita de madeira de acácia, mas ela é coroada com ouro, ou seja, coroada da glória do Eterno. Yeshua é um homem que conseguiu acessar a glória do Eterno por sua obediência, pelo seu amor, por ter dentro dele a representação da Torá do Eterno, da sua condução, do seu sustento, do seu maná, a sua ressurreição, né, a volta à vida, tudo isso internalizado nele, que são símbolos que nós estudamos em porções anteriores, símbolos que são refletidos, né, o externo aplicado ao interno, cumprindo as profecias que estão em Irmiarro 31, a internalização da Torá, o que era externo ficará interno, a mesa dos pães como o pote de maná, agora escondido dentro da arca, dentro do coração. Nós podemos associar também a condução do Eterno, né, o cajado do Eterno, com o altar. Nós podemos associar a luz do Eterno, divina, com a Torá, as tábuas. Então, todas essas são associações que nós podemos fazer para que nós possamos aprender e seguir esse caminho de volta que sai do leste e caminha rumo ao Éden novamente, caminha rumo ao Kodesh HaKadoshim, o Santo dos Santos, atravessando então através de Yeshua essa divisão entre o Santo e o Santo dos Santos, que agora não mais existe, o véu que foi rasgado por ele, ok? Aqui eu fiz uma tabela resumindo, ok, as festividades, deixa eu ver minha cabeça, dá pra ver, né? As festividades do Eterno, o Shabat, a porta, o caminho, com a relação com Yeshua, e também os caminhos que nós como humanidade devemos encontrar para poder seguir, como se fosse um mapa para que nós nos achegássemos à presença do Eterno, não? Então o Shabat, representado pela porta no Beit HaMikdash ou no Mishkan, Yeshua, que é esse caminho, é a porta das ovelhas, né? E nós devemos nos deparar com a grandeza do Eterno e as promessas do Eterno, e assim guardar o Shabat. E Pesach, que pode ser comparado ao Mizbeach HaNehoshet, o altar de bronze, onde eram apresentados os Korban, como o sangue de Yeshua faz expiação por nós. Então nós precisamos avaliar, olhar para esse altar, assim como a Nehushtan foi levantada, e vemos que nós temos essa necessidade de expiação como humanidade. Matzot, relacionado à bacia, lembrar que nós temos que nos purificar, que nós temos que nos limpar com a água pura, a Torá do Eterno, para que nós possamos estar livres de pecados sem o fermento
sem esse pecado que fermenta, e por consequência nos apegarmos à ressurreição de Yeshua e decidir melhorar e se purificar a cada dia, vendo uma nova vida. Agora não sou mais eu que vivo em mim, mas sim o Mashiach que vive em mim. A ideia de seguir a Torá como Yeshua seguiu, a ideia de que, como meu grande amigo Renan vive falando, né? Você, parafraseando Shaul, né? Nós temos que viver é o Mashiach, viver é Yeshua, atingir o alvo da Torá, e morrer é lucro. É mais ou menos isso, né? A festa de Bicurim, que eu coloquei como Homer para a gente fazer associação, associado ao lugar santo, né? A Ohel Moed, a apresentação do Eterno, buscar conhecer a Ele para se elevar, né? Se preparar para a elevação que vem com a próxima festa, que é Shavuot. Aprender mais detalhes para essa libertação. A própria festa de Shavuot, como a mesa dos pães e a ascensão da nossa alma para termos o contato com o Eterno com relação ao que a Torá dele pode trazer para nós, né? Nós temos também a correlação com a libertação do amor ao dinheiro, entendendo que o sustento, a mesa que impõe ao Eterno, o nosso sustento vem do Eterno. Será que pode falar também sobre o regresso de Yeshua? A libertação através do regresso de Yeshua, o Yom Teruah, né? O dia do toque, como a gente viu. Yom Kippurim, o incenso, uma correlação com reunião em que nós nos colocamos diante do Eterno, e a reunião que Yeshua fará conosco, que as pessoas chamam de arrebatamento, né? Mas na verdade nada mais é do que uma congregação das pessoas para Jerusalém, para prestigiar esse dia tão maravilhoso, e o combate com a libertação das religiões, né? O Yom Kippurim. Eu falei sobre Yom Teruah. Sim, o regresso de Yeshua, a libertação do governo, associado a Menorá. Estou trazendo toda essa tabela que faz esse resumo. E Sukkot, com o Kodesh HaKadoshim, o Santo dos Santos, e a habitação do milênio com o Eterno, será que pode significar isso? Pode falar disso? Amor e humildade para habitar com o Eterno e contribuir com o Tikkun Olam. Nós temos uma responsabilidade com o conserto deste mundo, e o milênio vai servir para isso. E Shemini Atzeret, com a própria arca, né? Que simboliza o homem novamente coroado também, estar na realidade transformada do mundo, que é o que a gente almeja, né? Poder habitar para sempre com o Eterno, estar com Yeshua para sempre. E aqui no caso, talvez com relação a Yeshua, a devolução de todos os reinos, de todo o governo, todo o controle ao Eterno, como o Shaul fala que no final Yeshua faria, e aí teríamos uma realidade transformada. Bom, a respeito das festas, a gente pincela todas elas, né? Temos que falar rapidamente a respeito de todas, não dá para nos aprofundarmos, mas eu quis fazer essa correlação com vocês a respeito das festas, com os itens do Mishkan, ok? Vai da beira Adonai El Moshe Lemor. Vamos terminar aqui para acabar a nossa porção, a leitura do capítulo 24 de Vaikra. Vai da beira Adonai El Moshe Lemor. E Adonai falou a Moshe, dizendo: Tzav, ordena et Bnei Israel, aos filhos de Israel, vai kuhu elecha shemen zait zarkatit, óleo puro de primeira prensa, né, batido. Lembra que eu falei? A azeitona era moída para se extrair o melhor dela, que era o shemen zait, né, o azeite de oliva, o azeite puro. Lamaor, para a luz, lihalot, para a subida, ner tamid, iluminação, lâmpada constante, contínua, que não poderia se apagar. Que a Torá do Eterno seja isso nos nossos corações, né? Uma luz contínua que nunca se apague. Mehutz liparochet, após, fora, né, do véu da cortina, haedut, do testemunho, Be'or Moed, da tenda do encontro, e Aroch Oto Aharon, organizará elas, Aharon. Aharon tomará conta, cuidará de organizar. Me erev ad boker, de noite até amanhã. Lifnei Adonai, diante do Eterno. Tamid, continuamente. Rukat olam lidoroteichem, estatuto perpétuo por vossas gerações. Al hamenorá, hatihorá, sobre o candelabro puro. E Aroch organizará et hanerot, as luzes, as lâmpadas. Lifnei Adonai, Tamid, continuamente, sempre, é uma coisa que precisa ser
que é necessário que se dê manutenção. Essa luz do eterno em nossas vidas representa uma necessidade de atenção contínua. Às vezes eu cometo falta com isso por conta da correria do dia a dia, mas o ideal é que nós tenhamos contato com a Escritura todos os dias, sempre estejamos acendendo essa lâmpada dentro de nós, com ação, praticando a Escritura e se possível, o ideal mesmo é que nós tenhamos contato com a própria Escritura diariamente, por isso que a porção semanal é dividida em 7 partes, para que nós possamos ler a cada dia um pedaço dessa porção. Vai la carta solet, tomarás farinha fina, vai a fita otá, steim esre halot, shinei esrinim ihie hachalá. Então tomarás farinha fina e assarás 12 pães, 2 décimos de medida será o pão único. Vê samtá e porás otam shtaim, e colocará os pães diante ma'arhot sheshes hamarachet al hashulcham hatahor definei Adonai. Então você porá sobre a mesa pura diante de Adonai 2 fileiras de 6 pães, cada uma dessas fileiras, ok? Representando as 12 tribos, né? Os 12 filhos de Israel, as 12 tribos de Israel. Vinitatá al hamarechet, e colocará sobre o arranjo livoná, o branco, né? O incenso, zaká, colocará o incenso sobre o pão por recordação, virhaitá la lechem, e tornará o pão por pão, le asikará, por lembrança, um pão por lembrança, uma recordação, e shela Adonai, oferta queimada diante do Eterno. Bayom HaShabbat, de Shabbat em Shabbat, Yarhenu lifnei Adonai. De Shabbat em Shabbat, ele preparará de diante de Adonai. Tamid, continuamente, Me'et Bnei Israel Brit Olam, da parte dos filhos de Israel, como uma aliança perpétua. Veja que no dia de Shabat o sacerdote, o Kohen, trabalhava, né? Ele tinha esse trabalho de fazer, porque tem relação com a manutenção da vida. Não difere em nada do que Yeshua fazia, né? Os milagres que ele fazia no Shabat de cura é restauração também da vida, né? Haitá le'aharon ulivanaiv, e se tornará e será para Aharon e para os seus filhos, ve'ahaluhu, e comerão bamakon kodesh, em lugar santo, que kodesh kdoshim, porque santo santíssimo, ele é, lo para ele, me ishei Adonai hak olam, das ofertas de fogo de Adonai. Este é um estatuto perpétuo, então para Aharon e seus filhos comerem no lugar santo, ok? Dessas ofertas. Vai Edse ben Ishá, e saiu o filho de uma mulher israelita, Vehu ben Ishi Mitzrei, e o filho de um homem egípcio, né? Betorra ben Israel, do meio dos filhos de Israel. Vai Natsu, explodiram. A palavra é explodiram, né? Mas na realidade o que ele está querendo dizer é que estourou uma briga, ok? Como a gente diz em português. Bamachané, no acampamento. Ben ha-israelit, entre o filho da israelita, veish ha-israeli. Então, o filho da israelita, que era egípcio, e o filho do homem israelita. Vaikov, e blasfemou, né, e furou, e realmente a palavra para furar, né, e furou, Ben ha-isha ha-israelita, o filho da mulher israelita, et Hashem, o nome, vai kalel, e profanou, né, tornou comum o nome, vai aviu oto el Moshe, e trouxeram ele a Moshe. Então ele profanou, ele blasfemou o nome do Eterno, e levaram ele até Moshe. Vishem imo, e o nome de sua mãe, Shilomit, o nome de sua mãe era Shilomit. Bate Divri, Limatedan, pela tribo de Dan, ok? Vaianihu, ba Mishmar, e colocaram ele, e retiveram ele, né, guardaram ele na prisão, em uma prisão, aprisionado, Liperosh Lahem Alpi Adonai, para que se fosse decidido segundo a boca do Eterno.
Vai da beira Adonai el Moshe lemor, e disse o Eterno para Moshe, dizendo, Otse et hamikalel, coloque para fora o que profanou, o da profanação, el michutz lamachané, para fora do acampamento, tire para fora, né? Para fora do acampamento o que profanou o nome do Eterno, Visamhu kol hashimim, e estenderão as mãos sobre ele, todos os que ouviram Yadeh, então estenderão as suas mãos sobre ele, todos os que ouviram, né, a blasfêmia, Al-Roshô, sobre a cabeça dele, Vairagmu, e apedrejarão Otô, Kol Haidá, e apedrejarão a ele toda a assembleia dos filhos de Israel. Vi el bnei Israel tidaber, e para os filhos de Israel diga, lemor, dizendo, Ishi ki kalel, homem a homem que profanar Elohai, o seu Elohim, vinasa reti, carregará o seu pecado. Vinokev chama Adonai, o que profanar, o que furar, tornar comum o nome do Eterno, motilmat, morte morrerá. Ragoim, irgmu, toda a congregação, Ragom, irgmu, né, toda a congregação apedrejará, kol haedá, toda a congregação. Kager, seja estrangeiro, Ka esrach, seja natural, benakvo, ao furar o nome, ao profanar o nome, Shem e o mata, ao profanar o nome morrerá. Muito sério, né? Lidar com o nome do Eterno. Por isso que a gente usa Eterno, usa Adonai, nós não usamos o nome do Eterno em si, né? Yud Hevavhe, de forma comum no nosso dia, não fazemos uso, né? O nome do Eterno, bendito seja, né? Kadosh Baruch Hu. Veish que Yake, e homem que ferir kol nefesh Adam, e o homem que ferir toda a alma de homem, ou seja, ferir um homem, matar, feri-lo de morte, motilmat, morte morrerá. Uma que, e o que ferir nefesh behemá, alma do animal, ishlaminá nefesh tahat nefesh, ele pagará, ele fará restituição, compensará, pagará, alma por alma. Então a gente veja aqui que a palavra shalem, que tem relação com a palavra shalom, tem a ver com ausência de dívidas. Ve'ishki tenmum, e o homem que colocar um defeito, ba'amito, em alguém do seu povo, kasherasá, ken yaselo, como fizer para o outro, assim se fará por ele. Por quê? É para você criar a ideia de que o seu pé vale o mesmo que o do outro, a sua mão vale a mesma coisa que o do outro, sua cabeça vale a mesma que a do outro. E também dá um parâmetro de restituição para que não se tenha penas que ultrapassem os limites do que deve ser feito. Então, a pessoa que feriu o outro e tornou ela com algum alegume, tornou ela incapacitada de alguma forma, ela deverá restituir essa pessoa. Se a pessoa produzia, sei lá, 10 litros de vinho no dia e agora ela produz 7, esses 3 litros, a compensação tem que ser dada pela pessoa que fez o mal para aquela outra. Então, isso aqui abre o precedente para que haja compensação com relação a faltas, não necessariamente que a pessoa pagaria recebendo o mesmo alegume, ok? É só para delimitar a punição, para que não passe daquilo que foi originado inicialmente. Midá que nega midá, né? Medida contra medida, do mesmo jeito que foi feito, será feito, mas não por retaliação, mas por compensação, ok? Não para a pessoa receber a punição no próprio corpo, mas compensar o outro pela falta que houve. E para que você entenda que o que é do outro é igual ao seu. Shever tahat shever, ain tahat ain, shin tahat shin, né? Kasher itenmum, conforme der defeito, ba'adam ken inatenbo. Então, quebra em troca de quebra, olho em troca de olho, dente em troca de dente. Assim como ele der defeito a um homem, assim será dado a ele. Aqui o que ele está querendo dizer é que o que dói em você quando se quebra, também dói no outro. O seu olho é igual, tahat é igual o olho do outro. O seu dente é igual ao dente do outro. Kasher tem, como você fizer em defeito com outro, num outro homem, também será aplicado a você. Então você tem que dar restituição disso, ok? O maque berremá, e o que ferir um animal, shalna, pagará o maque Adam e o mata. Aquele que ferir um animal, pagará o animal com outro animal. E o que ferir um Adão, um ser humano, olha aqui, sempre o nome de abençoada memória do nosso pai Adam, né? E o que ferir um ser humano, um Adão, também morrerá. Mishpat errad,
um único juízo e lachem, um único juízo terá entre vós, uma única Torá. A gente viu também em Shemot 12, né? Haverá para vocês. Kager, tanto para o estrangeiro, que esrar, quanto para o natural, e rie, será. Ki ani Adonai Elohechem, porque eu sou o Eterno, o Elohim de vocês. Vai dar ber Moshe el Bnei Israel, e Moshe falou aos filhos de Israel, vai etziu, e saíram et hamik kalel, e levaram para fora, né, na verdade, o que profanou o nome do Eterno, el mihutz, para de fora, lamachané, do acampamento, vai ergmu, e apedrejaram Otô a ele, havendo com pedras. Ouve ne Israel, asu kasher tzivá Adonai, et Moshe. E fizeram os filhos de Israel conforme ordenara Adonai para Moshe. Assim eles fizeram. E, meus queridos, é isso. Nós chegamos, graças ao Eterno, ao fim de mais um Shurim HaTshuvah, mais um dos estudos da Tshuvah. É um prazer ter podido estar com vocês por aqui. É uma alegria sem tamanho. Agradeço muito a sua paciência, a sua presença. Foi uma paraxá que eu preparei de bate-pronto para cobrir um imprevisto. Semana que vem já volta ao normal a nossa programação. Estou com muita saudade dos ensinos dos nossos professores que foram para Eretz Israel e agora já retornaram e estão conosco aqui. Vai ser um prazer poder voltar a estudar com vocês. É claro, além do que nós temos estudado aí com o que tem se passado na terra de Israel. E para que nós possamos nos despedir, eu deixarei aqui a Birkat Kohanim, para que nós sejamos abençoados, né, pelo Eterno. Na voz, é claro, de Yosef Torres, maravilhoso, Garganta de Aço. E posteriormente um Teilim aqui, ou na verdade uma das músicas, melhor, do Mordechai Emerson, para que nós alegremos o nosso coração ouvindo ele cantar e tocar o seu violão de ouro, é isso ou não? Então um grande abraço, um Shavua Tov para vocês, uma boa semana, e Lehitraot, até que eu volte para dar mais um dos estudos da Tshuvah, e nos encontramos também nos estudos dos outros professores no chat. Shalom, shalom, um beijo no seu coração, espero ter podido contribuir com alguma coisa de conhecimento da escritura para você nesse Shabbat tão maravilhoso. Shalom, shalom, meus irmãos! פניו אליה והונקה אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום ויעשה לה שלום יברך Shalom.